A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos o encontro para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, para a glória do Senhor, né? E que o Espírito Santo, a cada dia, ele venha brilhar, né? Resplandecer em nossas vidas, nos direcionando tudo o que a gente tem que fazer. Amém? Se você sentir no seu coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sente que também estão precisando receber essa palavra em nome de Jesus. Amém? Nós estamos com um projeto, aplicação pessoal, lendo a Bíblia. Amém? E extraindo lições e de todos os textos da Bíblia para que a gente possa praticar hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao livro de Deuteronômio, né? Que nós estamos lendo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos para o capítulo 6 hoje. Aleluias. É certo que aqui a gente vê muita resumo do que a gente já leu, mas não custa nada, já que a gente está lendo a Bíblia inteira, né? A gente pulou apenas aqueles trechos que era totalmente voltado para a lei, né? Então ali foi pulado, mas o resto dos textos nós estamos lendo todos e extraindo lições, porque muitas vezes a gente diz, não vamos ler o Antigo Testamento, para quê? Não tem lição para ser extraída, o que vale é o Novo. A palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento que toda a palavra, ela serve para o nosso ensinamento. E nós sabemos que a Bíblia, ela é um conteúdo, sim, perfeito. E que o Antigo Testamento nada mais, nada é do que a sombra do Novo. Então, por que não conhecê-lo? Né? Em nome de Jesus. Amém? Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu testemunho, você pode deixar o seu pedido de oração, que o seu nome será colocado num caderno de oração. E também lembrando que você pode fazer alguma pergunta, algum questionamento, de caso algo você leu, não entendeu, ou que você ouviu um debate. Meus irmãos, porque se existe uma coisa que eu acho infundada de se fazer com a palavra de Deus, é debate. A palavra de Deus não foi feita para debater, não foi feita para gerar contenda. A palavra de Deus, ela foi feita para ser o nosso manual de instrução, para nos esclarecer. Essa é a realidade. Embora às vezes se questione religiões, se questione dogmas, doutrinas, na realidade não se deve pregar essas coisas, se deve pregar Jesus, o Filho de Deus. Ele sim morreu por mim, morreu por você e pagou o preço da nossa redenção. Doutrina nenhuma, dogma nenhum, nada eclesiástico vai nos salvar. Apenas o aceitar Jesus como Senhor, aquele que dirige e que conduz a nossa vida, e como Salvador, que vai nos garantir a entrada no céu em nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui para a nossa leitura de hoje. Amém? Convido você a abrir também a sua Bíblia em nome de Jesus e acompanhar comigo o texto. Talvez a tradução ela seja um pouco diferente, porque a minha está na NTLH, NT, que é a nova tradução da linguagem de hoje, mas não faz diferença nenhuma se você ler uma Almeida corrigida, uma Almeida revista e corrigida, não tem problema. Uma King James, não tem problema. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa leitura? Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vocês vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus. Vocês, os seus filhos, os seus netos, cumpram sempre todos os mandamentos e as leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham o cuidado de cumprir a lei de Deus.
Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las, aleluias, glória a Deus, aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram. Poços de água que vocês não cavaram. E plantação de uvas de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dele. Não adore outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos. Tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do Egito, do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar essa terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. E se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje. E tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos der, a nossa vida agradará a Ele. Aleluias, glória a Deus. Lições maravilhosas a gente tem aqui. Infelizmente esqueci a caneta que eu falei para vocês da gente tá ali, né, marcando. Mas tem sim lições aqui que nós devemos sim, não só gravar no nosso coração, mas ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, sempre testificar do que Deus fez conosco. Se hoje nós somos abençoados, se hoje nós temos paz, se hoje mesmo em meio à guerra, meio à tribulação, meio à adversidade, a gente consegue ter essa paz que excede todo entendimento, ter a alegria que vem de Deus, é porque Ele nos arrancou desse charco de lodo. E nós temos que contar essa história, não apenas para os nossos filhos, mas para os nossos netos, para aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizades, declarando e testificando do poder do nosso Deus em nossas vidas. Nós vemos que aqui Moisés está apresentando a eles os mandamentos e dizendo: olha, se vocês fizerem, se vocês derem ouvido
ao que o Senhor tem vos ensinado. Ele prosperará os teus caminhos, nenhum mal te acontecerá, você será bem-aventurado, porque o Senhor estará contigo. Aleluias, glória a Deus. É essa palavra que muitas vezes a gente não entende. E outro ensinamento que eu achei aqui muito importante é quando ele fala: guarda sempre no teu coração. Todos os ensinamentos que a palavra de Deus te dá, guarda no teu coração. Não deixa que fuja da tua mente. Se necessário for, anota, põe ali naqueles papelzinhos, sabe, que a gente gruda, aqueles ticketzinhos, né, que a gente põe assim na post-it, né? Põe assim na geladeira, no armário, no espelho, para a gente sempre lembrar que a gente não está só, a gente sempre lembrar que o Senhor vai na nossa frente, a gente sempre lembrar que apesar da adversidade, apesar da luta, o Senhor está no controle de tudo e nada disso poderá nos destruir, porque Ele nos resguardará, em nome de Jesus. Nós precisamos nos lembrar dessa palavra, porque muitas vezes em meio à guerra, em meio à adversidade, até o que é muito perigoso, eu pelo menos, eu tenho por mais perigoso do que no período da guerra. É quando você está na bonança, sabe? Geralmente quando você está bem, você já não ora, você já não tem tempo com Deus, você já não busca a palavra, você já não tem interesse de louvar. E o que é até pior, dá lugar às coisas que você sabe que desagrada a Deus. É isso que nós precisamos nos policiar. Porque o Senhor, Ele está nos dizendo que Ele sempre estaria conosco quando nós guardássemos, quando nós temêssemos, quando nós amássemos o Senhor. Entenda que ter temor pelo Senhor, não é ter medo do Senhor, mas é ter respeito pelo Senhor. Moisés, ele temia a Deus, mas ele não tinha medo de Deus. Se você pegar ali, se eu não me engano, já fala ali no Êxodo, no comecinho do Êxodo, Moisés, ele tinha um anseio muito grande de ver Deus. A ponto que Deus disse: Moisés, se você me ver, você vai morrer. E ele não se importar. E Deus ali coloca ele numa brecha e passa. E Moisés vê Deus pelas costas. Quer dizer, Deus sim tem uma forma corpórea. Aleluias. Mas não se pode ver a face dele. É tanto que quando ele ia passando ali, a palavra diz que Deus colocou a mão para que Moisés não seja fulminado pela glória de Deus. Então, o que eu entendo com isso? Que temer a Deus não é ter medo dele, mas é amá-lo, é honrá-lo, é respeitá-lo, é não querer desagradá-lo, mas agradar o seu coração. Não fazer as coisas por obrigação ou com segundas intenções. Tipo, eu vou fazer isso para que eu seja honrado, para que me seja dado tapinhas nas costas, para que as pessoas reconheçam que eu sou servo de Deus. Você não faz as coisas para ser declarado como servo de Deus. Você faz as coisas porque você é servo de Deus. A motivação não vai, como eu posso dizer, colocar uma placa na tua testa. Simplesmente, a motivação certa te coloca na presença de Deus. E você vê que aqui Moisés continua dizendo que eu achei muito interessante, quando ele fala além do temor, né? Pois o Senhor nosso Deus não se deixem levar pelos deuses das nações vizinhas. E às vezes a gente se deixa levar sim pelas outras pessoas. Tipo assim, você tem as suas convicções de fé, né? E a gente tem que honrar essas convicções, né? A não ser que pela palavra alguém nos prove que nós estamos errados, certo? Mas baseado totalmente na palavra, com o texto e com o contexto do texto. Porque eu poderia aqui simplesmente, vocês terem ideia como é perigoso, eu poderia aqui simplesmente dizer assim, eu posso pegar aqui um trecho, deixa eu ver. Se vocês
os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Pronto, aqui estava se referindo a quê? A eles adorarem outros deuses. Agora, eu te pergunto, qual é a consequência de nós desobedecermos a Deus? É a pior de todas as mortes, sabe? Que é o afastamento de Deus. Então, a palavra está simplesmente me declarando que eu preciso amar e honrar a Deus em espírito e em verdade. É como aqui, se você lê todo o texto, está dizendo que nós temos que amá-lo de toda a nossa alma. Deixa eu ver aqui. Está dizendo aqui, ó. Portanto, amem o Senhor, o versículo 5. Amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, toda a alma e com todas as tuas forças. Aleluia. E isso vai gerar em nós o temor, e isso vai gerar em nós a salvação, e isso vai gerar em nós a bênção. Aleluias, glória a Deus, que nós, aleluia, desfrutaremos da graça do Senhor. Quando aqui diz que se eu adorar outro Deus, Deus me destruirá, simplesmente está me dizendo que Deus me entregará a minha própria sorte. Simplesmente está me dizendo que Deus, ele não tomará mais a frente da minha causa, porque na realidade eu troquei ele por outras coisas. Estão vendo como o texto sem um contexto é perigoso? Então, para alguém me convencer de alguma coisa, se alguém chegar para mim, irmã Liliana, se você desobedecer a Deus, Deus vai te destruir. Você sabia disso? Tem um versículo aqui na Bíblia dizendo isso. Aí eu vou chegar para a pessoa e vou dizer assim, olha, esse versículo aí é o 15 de Deuteronômio 6. Mas você já leu o 5 de Deuteronômio 6, que diz que se eu o amar, se eu o adorar de todo o meu coração, ele me guardará? Você está vendo por que ele está dizendo que eu serei destruído? Eu serei destruído porque eu estarei entregue à minha sorte. Eu serei destruído porque eu estarei entregue à minha própria vontade. E a minha própria vontade é a vontade da minha carne. E a minha carne, a palavra diz que para o pó ela vai voltar. Então o desejo dela está no pó. O desejo dela está na terra. O desejo da carne não é o céu. O desejo da carne não é a eternidade, porque ela não é eterna, ela é temporal. É por isso que a gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece e depois morre. Amém? Então vamos entender o que essa palavra está nos ensinando. Honrar e amar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Não quer dizer que a gente nunca vai morrer, mas quer dizer, aleluias, glória a Deus, que nós vamos passar dessa vida para a eternidade, porque o nosso foco é o céu, o nosso tesouro está no céu. Ali nós estaremos adorando, glorificando, exaltando, engrandecendo aquele que tem o controle de todas as coisas. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui está dizendo, olha, os teus filhos vão perguntar, por que você serve esse Deus? Por que você honra tanto esse Deus? Porque uma coisa que a gente tem que entender, meus irmãos, é que filho de crente não é crentinho. Os nossos filhos, um dia eles têm que se converter, um dia eles têm que tomar posição na vida deles. Você não pode obrigar os seus filhos a serem cristãos. Você não pode obrigar os seus filhos a aceitar Jesus. Tem que ser uma opção deles. Tem que ser uma opção, lógico, com a maioridade. É por isso que perante nós, os cristãos, ali os evangélicos, nós só admitimos o batismo após os 12 anos de idade. Quando a criança faz 12 anos de idade. Por quê? Porque com 12 anos ela já sabe discernir o que ela quer. Ela já tem sonhos, ela já tem, como eu posso dizer, um conceito do que é certo, do que é errado, do que é eternidade, do que é temporal, do que é carnal, do que é dor, do que é alegria. Por isso, a criança, ela se batiza com 12 anos, porque na realidade ela já não é mais uma criança, mas ela já é um pré-adolescente, já entrando na sua adolescência, Então, nós temos que entender que nós precisamos sim testificar, porque senão cai no nosso esquecimento e cai no esquecimento deles. De alguém chegar e dizer assim, por que tua mãe serve a Deus desse jeito? Por que ela não é igual aos outros? Aí eu tenho certeza que os meus filhos, eles podem dizer
assim, cara, porque um dia a minha mãe, ela passou pelo vale da sombra da morte. E esse Deus operou na vida dela. Porque um dia os meus pais, eles estavam cegos no mundo, sofrendo, e Deus deu a visão a eles. Porque um dia havia vícios, porque um dia foi quebrado cadeias, e por isso eles hoje vivem essa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eles precisam saber por que você é quem você é hoje. Uma coisa que eu sempre fiz questão de passar para os meus filhos é como foi minha juventude, como foi a minha infância, como foi o começo quando eles nasceram. Eles conhecem a minha história, né? E é interessante você contar para os seus filhos, para os seus netos, contar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu círculo de amizade. Ah, irmã, eu vou expor a minha vida. Você não tem que ter vergonha. Aleluias. Da transformação que Deus fez na tua vida. Mas você tem que glorificá-lo. Sabe? Uma vez eu assisti um filme onde um jovem estava pregando para ele, e esse jovem, antes de se converter, era muito, por assim dizer, desmantelado. E ali ele pregando para o irmão dele, ele que era um filho rebelde naquela época, atrás, ele que tinha se envolvido com drogas, ele que tinha chegado ao ponto de até roubar. E ele se converte e muda a sua história. Mas um dia ele pega o seu irmão em casa e eles estavam conversando, seu irmão estava muito abatido, e o seu irmão estava se vendo numa situação parecida com a que ele estava antes dele se converter. E ele chega para o irmão e começa a falar de Jesus para o irmão, e o irmão olha para ele e diz assim: quem é você? Quem é você para querer me dar lição de moral? Você pensa que eu me esqueci do que você fez com o papai e a mamãe? Você pensa que eu esqueci no que você se envolveu? Você não é uma pessoa perfeita para vir me falar de Jesus. Aí ele olha para o irmão com a lágrima descendo o rosto e diz assim: por isso mesmo, eu sou a melhor pessoa do mundo para te declarar sobre Jesus. Porque você conhece quem eu fui e hoje sabe quem eu me tornei. E se eu, sendo tão sujo, tão imundo, eu já estava numa situação tão deplorável daquele jeito, e Jesus me amou, que dirá você, que não chegou a nem um terço do que eu cheguei? Se renda ao Senhor. E ali aquela palavra constrangeu o coração daquele irmão. E no fim, ele acaba também aceitando Jesus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que o nosso testemunho, gente, é tão importante. Você testemunhar para aquele que te persegue, você testemunhar para aquele que te calunia, você testemunhar para aquele que deseja o teu mal. Às vezes não com palavras, mas com atitudes, né? Às vezes uma pessoa não quer te deixar em paz, ela parece que a alegria dessa pessoa é te ver mal. Porque existem pessoas assim. O que você deve fazer numa situação dessa? Primeiro, ore por essa pessoa. Ela está em trevas, ela precisa de luz. E o segundo é que você pode dizer: Senhor, dá-me palavras para falar com ela, se for do teu querer, ou se não, usa alguém para que seja entregue a ela o convite da salvação, e ela veja que a vida dela pode mudar, assim como a minha mudou. Amém? Glória a Deus. Lições maravilhosas nós tiramos aqui do capítulo 6 de Deuteronômio, e termina ele dizendo, né? Tenha cuidado de obedecer todas as leis do Senhor. E a gente sabe que hoje, né, através de Cristo, as leis elas se resumem apenas em duas: ame a Deus sobre todas as coisas, amém? E ao próximo como a você mesmo. Ame ao seu irmão. E o seu irmão não é aquele irmão de sangue, não é o irmão da igreja, é todo aquele que foi feito criatura de Deus. Ame-os.
para que eles também se tornem ali filhos de Deus. E uma coisa que eu lembrei agora, que cita nessa palavra aqui, deixa eu pegar aqui o versículo para vocês também conferirem, né? Ele fala assim, ó, no 13: temam o Senhor seu Deus e sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dele. Vamos aqui corrigir através do que Jesus disse lá em Mateus. Amém? Glória a Deus, eu gostaria, porque às vezes a pessoa lê, aí diz assim, tá vendo como eu posso jurar? Não, você não pode jurar. Porque Jesus, ele esclareceu essa palavra de Moisés. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui seu encontro. Tá aqui, ó. Mateus 5:33. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Não jurem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os pés. Nem por Jerusalém, pois é a grande cidade do rei. Não jurem por coisa nenhuma. E ali conclui dizendo o quê? Teu sim seja sim, teu não seja não. Que a tua palavra, ela seja, como diz, né, o ditado popular, um tiro. Ela não retroceda. Por isso, só abre a boca para falar algo que você tem certeza que você vai conseguir cumprir. Amém? Em nome de Jesus. Deus amado, Pai querido, Deus eterno, obrigado por essa palavra. Pedimos tua bênção, Senhor, sobre nossa casa, nossa vida, nossa família. Nos ajuda, Senhor, a cumprir, Senhor, os teus mandamentos. Não por medo de ser destruído ou por medo do inferno, mas simplesmente porque a gente te ame. Simplesmente porque a gente quer estar contigo. A gente quer se assentar no teu trono. E a gente quer, Senhor, mais e mais fazer parte da tua história, assim como o Senhor é parte da nossa. Aleluia. Aliás, o Senhor é a nossa história, porque ela é reescrita pelo teu dedo sempre que a gente te busca. Pai, te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos, Senhor Deus, a vida de cada um que ora conosco, te apresentamos, Pai, os que estão angustiados, Senhor, de alguma forma. Traz, Senhor, alívio a esses corações, em nome de Jesus, e que eles possam, Senhor Deus, resplandecer na tua presença, que eles possam sentir o teu toque, eles possam sentir, Deus, o teu abraço forte nesse dia, em nome de Jesus, declarando, aleluias, o quanto o Senhor os ama, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Não tem preço o que fizeste por nós. Obrigado. A palavra é essa. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e não esquece, aleluias, glória a Deus, honre, ame a esse Deus todo-poderoso que te ama sobremaneira, que entregou a sua vida para que você tivesse vida. Lembre-se de tudo que Deus fez por você, testifique do que Ele fez por você. Aleluia, não jure por absolutamente nada, que a tua palavra seja verdade, em nome de Jesus, e que possamos guardar, sim, os mandamentos do Senhor na nossa vida e no nosso coração. Amém? O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.